Eu vou dar o aviso sobre o próximo culto, porque o próximo culto seria na quarta, depois de amanhã. Todavia, quarta-feira é feriado, pelo que eu soube, né? Dia 21 de abril é o dia da Inconfidência Mineira. Quem sabe o que é Inconfidência Mineira? Levanta a mão. Parece que não ensino mais na escola o que é Inconfidência Mineira, né? É o dia de Tiradentes, né? Então 21 de abril é feriado. Até onde isso aí é feriado, né? E o decreto do governador é que sábado, domingos e feriados é bandeira vermelha. Portanto, nós iremos mudar o culto para quinta-feira. Os irmãos fiquem bem conscientes disso, né? Não vamos fazer na quarta, mas na quinta, para pegar um dia normal e nós possamos cultuar a Deus às 19 horas. Muito bem, irmãos. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu estou impressionado pelo seguinte: eu não combinei nada com a Débora, não sabia nem o que ela ia falar. Acho que ela também não sabe o que eu vou falar. Ninguém aqui sabe sobre o que eu vou falar, né? Eu preparei essa mensagem hoje pela manhã, de madrugada, eu acho que ao amanhecer do dia, né? Mas eu só tinha dito para o menino ali que o tema da minha mensagem, o título seria a família de Jacó. Mas quando ela começou a falar no capítulo 43 de Gênesis, eu fiquei impressionado, porque a minha mensagem vai começar no capítulo 37 de Gênesis e vai terminar no final do capítulo 45. A sequência é o capítulo 46, exatamente esse texto que a Débora leu, né? Aí eu fiquei perguntando, será que a Débora sabia que eu ia pregar? Tu sabia? Pois é. E eu tenho aprendido ao longo da minha vida que não existe coincidência, não existe sorte, não existe azar. Essas coisas assim, coincidência, sorte e azar, foi o mundo que inventou. As coincidências é a voz de Deus falando, dizendo assim: eu estou aqui. As coincidências, aliás, a sorte e o azar também não existe, né? Existe a operação do mundo espiritual, invisível. Também até o destino e a sorte são duas entidades. Mas entrou na linguagem popular, né? Está em Isaías isso aí. Então eu acho que o fato de a Débora ter falado desse texto aí, para mim é como se Deus estivesse dizendo assim: olha, essa mensagem que você vai falar aí foi eu que coloquei no seu coração, então pode falar, né? Eu acho que eu estou enxergando melhor sem óculos. Quer ver? Não sei se ele está embaçado. Então, irmãos, a família de Jacó. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 37. Eu vou começar a destacar algumas coisas aqui. Diz assim, Gênesis 37: E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, sendo ainda jovem. Andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Porém José trazia mais notícia deles a seu pai. Então eu quero destacar inicialmente esse fato que José, com 17 anos, ele apacentava
as ovelhas do seu pai, Jacó. Ele andava juntamente com os seus irmãos. Só que os seus irmãos aqui, eu quero fazer aqui umas observações sobre essa questão dos irmãos de José, porque quando fala aqui que ele apacentava com seus irmãos, ele andava com seus irmãos, o texto diz assim: os filhos de Zilpa e de Bila. Então significa que esses irmãos com quem José andava, ele não era o irmão de José por parte de pai e mãe, porque José era filho de Raquel, a esposa, né? Que Jacó tinha duas esposas legítimas, era Raquel, a quem ele amava, e Léia, sua irmã, que era outra esposa, mas ambas eram esposas legítimas. Só que ele tinha duas concubinas. A nossa geração hoje ela é diferente, mas o regime de concubinato dentro da Bíblia, no Antigo Testamento, daquela cultura, era adotado, como também nos reinos pagãos, né? Então, Zilpa e Bila não eram esposas legítimas de Jacó, eram duas concubinas, eram chamadas de servas, praticamente uma escrava. E os irmãos de José que andavam com ele e que praticavam maus feitos, e aí eu quero mostrar aqui que o caráter dos filhos das duas concubinas, o caráter dos filhos de Zilpa e Bila não parecia ser um caráter muito bom, né? Porque eles praticavam maus feitos, e José trazia essas informações e contava para o seu pai. José poderia até ser chamado pelos seus irmãos como dedo duro, né? Como tem outra palavrinha que chama, como é que é? X9 já é do mundo do crime, né? Alcaguete, cagueta, algo assim. Mas esses irmãos eram 4. Olha, Dan e Naftali eram filhos de Bila. Gade e Azer eram filhos de Zilpa. Então era desses irmãos que José trazia mais notícia dos seus maus feitos. Agora, seus irmãos aí, mas na sequência, eu vou ter que caminhar aqui até chegar mais na frente, assim: Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Aqui já está chegando aqui entre a aplicação aqui, contextualizando aqui, porque as famílias, de certa maneira, todas as famílias de todos os tempos, elas têm problemas em comum. E nesse caso aqui, o que está sendo ressaltado aqui nesse versículo que eu li, é que na família de Jacó, ele tinha preferência por um filho. Na verdade, ele tinha 12 filhos homens e uma filha mulher. A mulher era Diná. Diná é o feminino de Dan. Então, era um problema, né? Como é hoje. Será que nas famílias hoje que estão aqui e nas que estão me ouvindo, existe esse mesmo problema? Porque é um problema, eu diria até normal acontecer, né? No caso está falando de Jacó, não está falando da mãe, está falando que Jacó, que era o pai dos 12 filhos homens, ele tinha preferência por um, que era José. Aí eu digo, ter preferência por um filho dá problema? Dá. Tem outros textos da Bíblia que mostram que quando, aí vem aqui, o pai ou a mãe tem preferência por um filho, pode dar problema. Aqui está falando só do homem, o pai, no caso Jacó, né? Ele, que diz aí, Israel amava José mais do que a todos os seus filhos. Eu perguntar aqui entre nós aqui, vamos tentar já aplicar na nossa vida, né? Será que entre nós aqui na família,
Existe esse problema? Mas na minha própria casa, eu tenho preferência mais por um filho, ou a mãe tem preferência mais por um filho ou por uma filha. Será que tem esse problema? Isso eu não vou falar aqui, né? Cada um responde aí, nós estamos tentando nos encaixar dentro do padrão da Bíblia, né? Aquela família que tem só um filho não tem esse problema, né? Só que aqui o texto diz o seguinte, olha, que o motivo porque Jacó amava mais a José do que a todos os outros filhos é porque era filho da sua velhice, está aqui no texto, né? Porque era filho da sua velhice. Eu não vou querer contradizer o texto bíblico, eu creio que foi o Espírito Santo que inspirou, né? Mas acredito que não era só por isso. Por quê? Porque, na verdade, José, apesar de ser filho da velhice de Jacó, ele não era o mais novo. Tinha um mais novo do que ele, que era Benjamim. Então Benjamim, que era irmão, pai e mãe de José, ele é mais novo do que José. Então por que Jacó, ele amava mais a José do que a todos os outros seus filhos? Ele amava mais a José do que até o próprio Benjamim, porque Benjamim ainda era mais filho da velhice do que José. Eu acredito que eu sei por quê. Porque José, ele era filho da mulher que Jacó amava, Raquel. Mas Benjamim também era. Só que José, ele nasceu de maneira normal, por assim dizer, né? Enquanto que Benjamim, que foi o mais novo, era o caçula, ele nasceu de um aborto. Quando ele nasceu, a mãe dele morreu, né? Quando ele nasceu, a mãe dele morreu. A mãe dele morreu ao dar à luz a Benjamim. E aí, eu acredito que Jacó, porque amava Raquel, quando ele olhava para Benjamim, ele pensava assim: rapaz, esse menino aí, ele nasceu quando a Raquel morreu. Então, havia uma má lembrança, né? Havia uma associação infeliz de Benjamim com a morte da sua mãe Raquel, a quem Jacó amava, que não era o caso de José. Mas aí, vamos aqui mapeando a família de Jacó, né? O que acontecia na família de Jacó? Pode acontecer em todas as famílias de todas as épocas, né? Deus colocou como modelo para a gente se consertar, né? Aí diz aí: vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, odiavam-no e não podiam falar com ele pacificamente. Eu pergunto: na mesma família, dentro da mesma casa, um irmão pode odiar o outro irmão? Pode, está aqui. Os irmãos de José o odiavam. Algumas traduções estão assim, o aborreciam, né? Mas eu acredito que a palavra é odiavam mesmo. E o motivo por que os irmãos de José o odiavam é porque perceberam que seu pai amava mais José do que a eles. E aí, a psicologia, né? Eu sempre digo que a Bíblia é um profundo livro de psicologia, né? Foi o próprio Deus que escreveu, é o próprio Deus que revela os problemas humanos. Aqui diz assim: e não podiam falar com ele pacificamente. Porque os irmãos de José o odiavam, ele não conseguiu falar com ele pacificamente, ou amigavelmente, mas eu acho que eles só falavam com ele com grosseria, com agressividade,
Por quê? Porque Jesus disse, a boca fala do que está cheio o coração, né? Se ele sentiu um ódio de José no seu coração, quando eles abrissem a boca, o que ia sair nas palavras era a manifestação do ódio que eles tinham por José, seu irmão. Tem alguém aí que não consegue falar pacificamente com alguém? Porque o ódio está no coração? Isso é psicologia bíblica. Mais eficaz do que qualquer psicologia humana, né? Mas vamos lá. Então José já se via discriminado pelos seus irmãos, odiado pelos seus irmãos. Só que aconteceu que José teve um sonho. E aí eu digo, foi falta de sabedoria de José, dada a sua juventude, ainda a sua inexperiência da vida, né? Mas José teve um sonho. E nesse sonho, verso 5, teve José um sonho que contou a seus irmãos. Por isso, o odiavam ainda mais. Olha só. Agora, os irmãos de José passaram a odiá-lo mais ainda, por causa do sonho que ele teve e que contou a eles. E aí eu digo aqui o seguinte, ó, nem todo sonho que nós temos, nós devemos contar para os outros. Porque nós não sabemos o tipo de sentimento que esse sonho que nós vamos contar para os outros vai suscitar no coração deles. Porque esse sonho que José teve, exaltava José. Vamos ver aqui como foi o sonho. Ele diz assim, verso 7, eis que estávamos atando molhos, ou feixes de trigo no campo. Então viu que o meu feixe se levantava, e também ficava em pé, sendo que os vossos feixes o rodeavam, e se inclinavam diante do meu feixe. Perceberam aí, irmãos, como a inexperiência de José, uma certa vaidade dele, ele se exaltou porque o sonho o exaltava. Claro que Deus estava falando com José, mas ele não tem a necessidade de contar para os seus irmãos, porque quando nós nos elevamos, rebaixamos os outros, né? Por isso que ele não deve se exaltar, porque quando nós nos exaltamos, a gente rebaixa os outros, e quando rebaixamos os outros, nós nos humilhamos, e eles passam a nos odiar. Então, o aluno que, por exemplo, na sala de aula diz assim, ó, pai, eu tirei 10, ó, tá aqui, eu tirei 10, pessoal, tirei 10. De repente os outros não tiraram mais do que 7. Aí vão passar a odiá-lo, porque estão sendo humilhados por ele. Então, se você tirou 10 e ninguém mais, não diga para ninguém. Quanto você tirou? Não vou dizer não, tirei assim, não vou dizer não. Quanto é que tu ganha? Eu ganho 5 mil. E tu? R$1.000. Então não diga nem quanto você ganha, para não humilhar os outros. É assim que a natureza humana é. E aqui é entre irmãos, né? Aí diz aqui, e ele contou o sonho para os seus irmãos, né? Então lhe disseram os seus irmãos, tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam, por seus sonhos e por suas palavras. Olha, não era só por causa dos sonhos, era por causa das suas palavras também. Porque ele teve um sonho que era Deus mostrando que iria exaltá-lo sobre os seus irmãos, mas era um negócio entre ele e Deus só, não era para ele ter contado. Por quê? Ele atraiu para ele o perigo, o ódio dos seus irmãos. Só que ele teve um segundo sonho. Verso 9. Teve José outro sonho, e o contou a seus irmãos, de novo. Quer dizer, ele ainda não tinha aprendido a lição, né? Novo, inexperiente, contou de novo o sonho, que o exaltava de novo. Eis que tive ainda outro sonho, ele dizendo, vi que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim, e contando a seu pai, agora ele já aumentou a plateia, ele não contou o sonho só para os seus irmãos, mas contou também a seu pai. Repreendeu seu pai e disse-lhe, que sonho é este que tiveste? Porventura viremos eu, tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Ele viu o sol, a lua e 11 estrelas se inclinando diante dele. O sol era o pai, a lua era a mãe,
e as 11 estrelas eram os irmãos dele. Aí ele foi e contou para os irmãos também, de novo, que já o odiava, e passaram a odiá-lo mais ainda, e ainda contou para o seu pai. Seu pai não o odiou, mas repreendeu ele, porque nem seu pai acreditava que esses sonhos eram Deus mostrando o que aconteceria no futuro, que isso que estava sendo mostrado em sonhos aconteceria mesmo. Então, se Deus lhe deu algum sonho aí, mostrando que vai lhe exaltar no futuro, não conte para ninguém, porque você vai trazer o perigo para a sua vida. Espere que Deus cumpra aquilo que está mostrando em sonhos, para você tomar posse. Agora, irmãos, veja aí o verso 11. Seus irmãos, pois, o invejavam. Olha só, os sentimentos que José suscitou no coração dos seus irmãos foi o ódio inicialmente, e depois a inveja. Olha, seus irmãos, pois, o invejavam. Tem alguém da sua família que sente inveja de você? Por que seus irmãos passaram a invejá-lo? Porque os irmãos perceberam que aqueles 2 sonhos que ele contou para eles, era Deus que estava mostrando o futuro dele, que no futuro ele reinaria sobre os seus irmãos, e até mesmo sobre seu pai e sobre a sua mãe. Eles perceberam que Deus estava falando isso para ele. Aí eles passaram a invejá-lo. Tem alguém que tem inveja de você? Ou pior ainda, você tem inveja de alguém? Não tenha. Eu vou dizer um negócio para vocês. Quando Deus resolve exaltar alguém, não tem quem segure. Então, eu, por exemplo, quando eu vejo que Deus está exaltando alguém, eu fico com medo dessa pessoa. Não me levanto contra ela. Por quê? Porque eu não sou doido. Porque quando Deus resolve exaltar alguém, sai do meio, porque ninguém pode impedir. E quem se levantar contra, vai sofrer da mão de Deus. Então, os irmãos de José, faltou sabedoria neles, né? Quando eles perceberam que Deus o estava exaltando o seu irmão, algum deles poderia ter dito: rapaz, o José vai ser grande mesmo, Deus está mostrando para ele, eu vou me tornar amigo dele agora enquanto ele está pequeno aqui embaixo. Mas não foi o que eles fizeram, porque não é assim que a natureza humana funciona, né? Então seus irmãos, pois, o invejavam. Aí eu vou adiantar a história, é o seguinte, olha. Os irmãos dele foram apacentar o rebanho em Siquém. José ficou em casa, na fazenda. Aí o pai dele, Jacó, disse: vai procurar os teus irmãos, ver onde é que eles estão apacentando o rebanho. Aí ele foi. Só que quando os irmãos dele viram que eles foram para bem longe, eles estavam bem longe. Quando os irmãos dele o viram se aproximando, os irmãos planejaram matá-lo. Vamos lá, aqui, vamos ver aqui, onde é que está. Verso 18: viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. Olha o perigo que você pode estar correndo. Se você convive com pessoas que odeiam você e que têm inveja de você, não confie na natureza humana, porque Satanás manipula a natureza humana. E aí você sabe quem foi? Eu creio que quem conspirou e quem tentou matar José foram aqueles 4 irmãos dele, filho de Bila e Zilpa, os filhos das concubinas, porque a índole deles não era boa. Continuando: e disseram um ao outro: eis lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora e matemo-lo, lancemo-lo numa destas
covas ou poço, lancemos num destes poços, e diremos: uma fera o comeu, e veremos o que será dos seus sonhos. Percebeu aí a crueldade da natureza humana? Era irmão deles, pelo menos por parte de pai, né? Agora eu vou mostrar, irmãos, que há uma diferença de caráter entre os filhos de Zilpa e Bila e os filhos de Raquel e Leia. A primeira esposa de Jacó foi Leia, mas Jacó amava Raquel. Os 4 primeiros filhos que Leia teve foram Rúben, Simeão, Levi e Judá. Aí depois, né, ela teve mais 2 filhos. Agora veja o que é que Rúben, que não era filho das concubinas, mas era filho de Leia, esposa legítima, olha só a índole dele, ó. Verso 21. Ouvindo-o Rúben, livrou das suas mãos e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: não derrameis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mãos nele. Isso disse para livrá-lo das mãos deles e para torná-lo a seu pai. Perceberei, irmãos, que Rúben não concordava com aquele plano de matar José. Agora, aí vem a questão aqui sobre liderança. Em todo lugar onde existem pessoas, um grupo de pessoas, tem alguém que lidera. E quem lidera geralmente é a pessoa mais forte. Aí o que acontece? Rúben nunca concordou no plano dos seus irmãos de matar José, mas ele foi covarde, porque ele ficou com medo da reação dos seus irmãos, e ele teve medo de se levantar contra a maioria. Então, ele não teve coragem de ser a voz contrária, a única voz contrária. Quando você está num grupo de pessoas, né, sempre tem um líder, e todo mundo segue aquele líder, e tem um que não concorda, mas se for covarde não vai falar nada, com medo de desagradar. É o caso de Rúben. E aí ele bolou um plano para não deixar matarem José. Ele disse: não vamos matar não, vamos jogar ele dentro desse poço aqui, que ele vai morrer aí dentro do poço. Só que ele estava planejando depois vir escondido, tirar José de lá e levar para o pai dele. Isso foi Rúben, né? Não tem um ídolo ruim, mas era fraco de caráter e de personalidade, porque não teve coragem, né? Aí vem aqui. Saltando alguns versículos. Nós jogaram José na cova, vamos ver aqui. Verso 23. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram de José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomando, lançaram-no na cova ou no poço. Porém, a cova estava vazia, ou poço, não havia água nela. Aí passou por ali uma caravana de ismaelitas. Agora vejam o outro irmão que não concordava também com os planos dos irmãos de José, os filhos das concubinas. Foi exatamente Judá. Judá também era filho de Leia. Judá era irmão de Rúben, de pai e mãe. Judá também tinha índole boa. Só que o Rúben não concordou com Judá, não combinaram os dois para levar o irmão, né? Por isso não sabia o que o outro estava pensando. Aí olha o que foi que Judá disse. Verso 26. Então Judá disse a seus irmãos: que proveito haverá em que matemos nosso irmão e escondamos a sua morte? Vinde, vendamo-lo a estes ismaelitas, assim não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Então Judá não concordou que matasse, mas sugeriu que eles fossem vendidos como escravos. Mas para esse cara que Judá não era tão bom assim não, né?
porque ele não teve coragem de se levantar contra, mas sugeriu que ele fosse vendido como escravo. E aí Judá tinha uma certa liderança, porque eles obedeceram, os irmãos dele. Sabemos que Judá tinha liderança. Os irmãos dele obedeceram. Se ele tivesse se levantado e dito, não vamos nos matar, isso não é correto, vamos levar o nosso irmão de volta ao teu pai, eles teriam obedecido também. Mas eu acho que Judá tem uma certa ruindade também, né? Vamos lá. Verso 31. Então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito e tingiram a túnica no sangue. E enviaram a túnica de várias cores e fizeram levá-la a seu pai e disseram: temos achado esta túnica, conhece agora se esta será ou não a túnica de teu filho. E reconhecendo-a disse: é a túnica de meu filho, uma fera o comeu, certamente José foi despedaçado. Isso é Jacó falando agora, né? Então Jacó rasgou as suas vestes, pôs saco sobre os seus lombos e lamentou ao seu filho muitos dias. E levantaram todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado e disse: porquanto com choro hei de descer a meu filho até a sepultura. Assim o chorou seu pai. Agora você pode se colocar no lugar de Jacó, numa situação dessa? A notícia que ele recebeu é que seu filho tinha sido morto. Levaram a túnica ensanguentada para ele, e ele disse: uma fera despedaçou José. Lembrando que Jacó amava mais a José do que a todos os seus irmãos, porque era filho da sua velhice, porque era filho da mulher que ele amava, Raquel. Já imaginou isso aí, irmão? O coração de Jacó, a tristeza de Jacó. E quantos anos Jacó passou com a certeza de que jamais veria seu filho, que ele tinha sido morto mesmo. Aí parece aquele filme de suspense, né? Vamos parar aqui, que continua no próximo capítulo, ou então no próximo filme, vamos fazer o segundo filme. Terminou em tristeza. Isso aqui, irmãos, parece assim, o sábado de aleluia, né? Quando Jesus foi morto e sepultado. Esse tipo de tristeza sobreveio ao coração dos discípulos, porque Jesus foi morto, acabou tudo. A decepção. Pode ser que aqui tem alguém que está numa situação dessa, perdeu alguma coisa muito importante, uma coisa que essa pessoa amava, só que acabou, perdeu, não há mais como retomar, recuperar. E aí a tristeza é legítima, né? A tristeza é legítima. Foi o que aconteceu com Jacó. Só, irmãos, quando nós estamos lidando com Deus, nós temos que estar preparados para surpresas, e surpresas agradáveis, né? Aí eu vou avançar aqui agora. Quinze anos depois, Gênesis 45, verso 25. E subiram do Egito e vieram à terra de Canaã a Jacó seu pai, os irmãos de José. Então lhe anunciaram dizendo: José ainda vive, e ele também é governador em toda a terra do Egito. E o seu coração desmaiou, porque não os acreditava. Porém, havendo-lhes eles contado todas as palavras de José, que lhes falara, e vendo ele os carros que José enviara para levá-lo, reviveu o espírito de Jacó, seu pai. E disse Israel: basta, ainda vive meu filho José, eu irei e o verei,
antes que morra. Antes que morra. Olha essa expressão, irmãos. Reviveu o espírito de seu pai Jacó. Porque há 15 anos, o espírito de Jacó tinha morrido de tristeza. Quem sabe depressão, amargura. O que ele pensou de Deus nesse tempo? Amargurado com Deus, porque Deus não protegeu o meu filho, deixou que um animal, uma fera o despedaçasse. Será que Deus é justo mesmo? Agora, meu irmão, 15 anos depois, reviveu o coração, o espírito, né? Reviveu o espírito de Jacó, seu pai. Aí eu pergunto aqui a você, você que teve essa perda, e o seu coração se entristeceu, acha que não tem mais jeito, né? José morreu, é o que você pensa. Mas será que morreu mesmo? Deus não estará preparando para você uma surpresa, e você, a qualquer momento, você vai receber da parte de Deus uma boa notícia. Aquilo que tinha se perdido, não se perdeu. Você não sabia, mas Deus sabia. E o seu espírito, que pode estar morto, vai reviver. Isso é boas notícias, né? Boas notícias, o Evangelho é boas notícias. Notícias alvissareira, alegria, né? O seu coração vai se alegrar, como se alegrou o coração de Jacó, o espírito dele reviveu. Deus estava preparando essa boa notícia para Jacó. Quão feliz ele ficou, né? Então, eu quero deixar no seu coração essa esperança. Aquilo que você acha que perdeu, aquilo que você acha que não volta mais, pode ser que você esteja equivocado. Deus está preparando. José não morreu, José está vivo, e você vai receber essa notícia na hora certa. Vamos ficar em pé?